Então, né, tratando a oclusão de uma forma um pouquinho diferente, mas o paciente sai com o implante em função. Pô, 2 rosquinhas em função, 2 rosquinhas em função. Função para implante. Então ele tem que estar um pouco mais baixo, porque é a minha cadeirinha lá, o meu mocho que desce, e é o implante que não desce. Então tem que ter uma diferença entre os dois, e a gente ajusta lá, né, com o aplicativo. Então o paciente, ó, mordeu leve, está tocando aqui no segundo molar, está tocando no segundo pré, está tocando no pré, está tocando mais ainda no primeiro pré, no primeiro do canino, tá? Esse era o contato numa oclusão leve. Pedi para o paciente morder, sentiu tocar, para. Então tem dente tocando. O implante não toca. Quando o paciente morde forte, é aí que vem a lindeza, né? Eu acho isso aqui demais, acho espetacular. E você consegue demonstrar mesmo, né, como é que esse ligamento periodontal funciona. O dente move, ele vai intruir, o implante passa a tocar. Dá para fazer isso no Acufilme? Dá para fazer no Acufilme, claro. Agora, o quanto de distância eu tenho, o quanto eu tenho que tirar. Então o sistema me ajuda, facilita, né? E eu tenho uma precisão de encontrar esse espaço entre dentes para que a minha oclusão seja ajustada de uma forma correta. Bem interessante, tá? Aí vamos adiante lá, 4 meses. Se eu não remover a restauração, o que eu conseguir, né, de cicatrização, de manutenção de tecido mole, sem enxerto nenhum, nem de tecido mole, nem tecido duro, nem biomaterial, nada. Com 4 meses a história começa a ficar interessante. Então, né, pela aquela proteção, selamento do tecido, eu já vejo que o alvéolo está sendo preenchido. Também, já gastei dinheiro, não tem osso aqui ainda, tá? Parece que está ali, mas ainda não está. Mas se eu for um pouquinho adiante, ó, com 6 meses, e aí, né, esperando, não tirando, a restauração não sai da boca, ela continua lá, com 6 meses a história fica bem interessante. E aí eu tenho um processo de salserização ao contrário, né? Na verdade, eu cresci osso acima da plataforma do implante, sem nenhum tipo de enxerto. Então é muito claro pela literatura e pelos resultados que a gente tem também, se eu respeito esse tecido e não removo essa restauração, tirando e colocando, eu não vou perder tecido. Qual o problema aqui? Se eu tiver que tirar, e é aquela história do osso ali do lado, né, agora para moldar, começou meu problema. Que aí o transfer não tem a mesma, né, anatomia, ou o mesmo formato que a coroa que eu dei, o componente definitivo também não, aí o pilar, né, não só o componente pré-fabricado, né, o T-base ou o que seja, né, o pilar standard que você vai utilizar, a coroa não tem o mesmo formato, eu acabo perdendo tecido. Então, lá atrás, que a gente pensava, pô, será que tem uma forma de no dia eu entregar alguma coisa, né, mais estável? Na mão não dava, não dá tempo de eu moldar, mandar para o laboratório, porque o paciente está ali na cadeira, eu tenho que confeccionar essa restauração. Mas olha que interessante, sem nenhum tipo de enxerto, como eu comecei, tinha uma decência aqui na bucal, na raiz, apesar da fratura estar na lingual, a decência era na bucal, um implante instalado com aquela decência, depois de 6 meses, uma cicatrização total. Eu cresci mais osso ali. Incrível, né? Muito legal. Tá? É óbvio que esse defeito não pode ser muito largo, não adianta, né? Se eu tivesse esses aqui caindo aqui embaixo, não vai acontecer. Ninguém faz milagre. Mas com uma decência moderada a gente consegue alcançar um resultado ótimo, crescendo o osso acima da plataforma do implante, é o que a gente não tinha aqui, a gente tem hoje. Tá? No mesmo corte, exatamente no mesmo corte. Muito bacana. Tá? Eu acho que tem um bando de coisas junto. O tipo de implante foi utilizado, né, com essa conexão interna, com a conexão, né, cônica, com não tirar a restauração provisória indo e vindo, a superfície do implante, a oclusão, fez com que a gente conseguisse ou consiga esse tipo de resultado. Qual o problema da restauração provisória? E a oclusão é violenta, está cheio de faceta ali, pré-molar, canino, né? Mas está ajustado da forma correta, entendeu? Então, ó, qual o problema da restauração provisória? Aqui com 18 meses, né, 1 ano e meio, como eu fiz aquele reembasamento, adicionei material, em algum momento começa a falhar, e aí a gengiva começa a reclamar. E aí, esse tirar e colocar, né, ou eu tenho a anatomia exatamente igual, ou então eu vou perder tecido. Tá? Então, o ideal, na minha cabeça aqui, é eu poder entregar uma restauração o mais rápido possível com o formato definitivo que eu vou ter.
Então, vamos um pouco adiante, né? Eu falei lá anteriormente, né, do fio, 2 fios, pasta de detergente. Para a minha moldagem sobre implante, eu tenho pecinhas, né, para o meu scanner ler. Então, né, não vou falar de transfer de arrasto, moldagem de moldeira aberta, moldeira fechada, não é isso que eu quero discutir. Quero falar sobre, né, odontologia digital. Então, tem 2 formas de fazer esse escaneamento. Eu já mostrei esse slide aqui antes, vamos passar. Aí eu falei de terceira, não quero falar sobre isso, senão a gente não vai fazer demonstração. Acho que não vale a pena isso aqui. Vamos para cá. Aí, em falar de precisão, né, então, de novo, revisão sistemática, mostrando, né, de splinta, não splinta. Se a gente for olhar material de moldagem, né, o poliéter sendo o material mais preciso. Se a gente for olhar scanner, nessa época era scanner com pó ainda. Hoje a gente tem outros scanners que oferecem, pelo contraste que tem, né, que oferecem essa mesma precisão, como é o caso, por exemplo, né, do Prime Scan. Então, né, essas são as 3 opções que a gente tem no mundo Dentsply Sirona. Mas voltando lá à discussão importante, é como eu vou copiar a posição desse implante. Volta só um slide um pouquinho, só para fazer uma adenda. Hoje, no Instituto, nós estamos com os 3 aqui. Espetacular. Os 2 aqui na frente, o Prime Scan, o Mini Scan 2.0, e lá em cima tem um Aeros. Muito bom. No mesmo dia tá bom, né? Espetacular. E uma Prime 1000. Espetacular. Está bem servido. Não vai ficar na mão. Então, ó, tem formas de escanear esse implante, né? O negócio é dizer aonde que o implante está. Então, não é escanear o implante. Eu escaneio uma peça que diz aonde o implante está. O software interpreta onde é que esse implante está. Então, a forma que a gente faz, né, muitas pessoas ainda fazem é utilizar o T-Base, que é o componente para essa odontologia digital, como o componente para escaneamento. Na realidade, o componente que a gente tem que utilizar é um componente chamado ScanPost, que ele é só para moldagem. A anatomia ou o formato, ele é exatamente do corpo, né, do T-Base aqui, ó. É exatamente a mesma coisa. O que muda é a altura desse componente. É mais fácil escanear com o ScanPost do que com o próprio T-Base. E a pecinha que vai em cima desse T-Base ou do ScanPost é chamada de ScanBody. Então, o ScanBody nada mais é do que determinar para o software onde que o meu implante está. E no caso de próteses mais extensas, né, próteses múltiplas, o que é utilizado é chamado de InPost, que a gente não vai discutir hoje. E aí, se a gente for olhar, né, onde eu tenho que utilizar o quê, na realidade, nos Estados Unidos, lá o FDA, né, o FDA não aprova, né, não é para usar o T-Base na boca. Por que disso? Eu acho que é mais por não conseguir escanear, o escaneamento não ser perfeito. E a gente fez isso só para demonstrar. Na realidade, o recomendado é o ScanPost para fazer a cópia disso. Para mim, assim, por que seria isso? Não tem diferença. A única diferença que eu conseguiria encontrar é que, dependendo da posição que o meu implante está, o ScanPost fica, o T-Base fica muito baixo, o ScanBody não eu não consigo escanear. E dependendo do scanner que eu tiver, a profundidade de escaneamento é diferente. Então eu não consigo uma precisão. Eu acho que é só por isso, não consegui encontrar um motivo para quê, ou porquê eu ter que, o recomendado, né, ser o ScanPost. Mas nota que existe uma diferença bem grande, né, da altura e a exposição desse ScanBody para eu conseguir escanear o componente. Aí a gente fez lá vídeo para comparar. Né? Então, no caso de implante, eu escaneio primeiro a gengiva para eu ter o formato, né, que eu vou copiar desse perfil de emergência, seja imediato, seja tardio, seja precoce. Aí escaneio, né, a maxila. Sempre, vocês notam que o meu fluxo de escaneamento é sempre o mesmo. Né? Comecei pela lingual, oclusal, vou para o outro lado até o canino, venho e vou até o... Protocolo Isso. Tá? Aí, o escaneamento da articulação, da oclusão. E aí eu tenho 2 vídeos aqui, ó. Eu escaneio o paciente com o T-Base e o ScanBody e o ScanPost com o ScanBody. Nota que é muito mais baixo, né? Então, dependendo da quantidade de ScanBody, né, exposto à boca,
o software consegue ou não consegue relacionar a posição do implante. Tá? Então, isso está sendo, né, revisto até, né, dentro da Dentsply, de conseguir, né, importar, isso está para o implante Ancylus, esse componente para facilitar um pouquinho a nossa vida. O que a gente não pode esquecer é que o software só faz o que a gente falar para fazer, né? Eu tenho que falar para ele se eu estou utilizando o ScanPost ou o T-Base para escanear. Porque se eu utilizar um T-Base e falar que é ScanPost, olha o que aconteceu. Ele joga o componente lá para baixo. Então, ela só faz o que a gente falar que está fazendo, né? Se tiver um curto-circuito aqui, não vai funcionar, né? Tem que ter, a mensagem tem que chegar no computador. A Omnicam, ela escaneia qualquer um dos dois aí? Mesma coisa. Igualzinho? Mesma coisa. Porque a Prime Scan vai escanear por qualquer coisa, a gente Então, já sabe. esquece do scanner em si, pensa só na posição do implante. Então, se esse implante estiver muito enterrado, talvez seja difícil você capturar esse escambole. Tá? Então é mais fácil você utilizar um ScanPost. Entendi. E aí leva isso para a clínica. É o preconizado corretamente. Preconizar corretamente, exatamente. Usar o ScanPost. Então, ó, uma cirurgia lá de, né, uma remoção de um dente descido, onde tinha uma restauração em resina com sobrecontorno extenso. Então a gente extraiu, colocou, né, o nosso implante Ancylus. Então preenchi nessa época, a gente usava ainda muito BIOS, então colocando o BIOS lá no alvéolo. Aí vem, né, o escaneamento, a confecção da restauração, já mostrei essa foto anteriormente lá no começo da aula. Né, o meu T-Base tem um notezinho aqui, ó, que dentro do bloco tem esse mesmo identificador, né, essa protuberância, né, essa saliência ali no componente. Então, o bloco encaixa na coroa perfeitamente. Então, não tem como eu rodar, né, não tem como eu errar aonde essa restauração vai. E com a indexação do componente no implante, então eu, né, consigo colocar o meu pilar personalizado exatamente onde eu quero. Então, aqui uma coroa parafusada, foi utilizado para MMA porque a paciente está usando alinhador, não foi utilizar o definitivo, mas é um avanço já da restauração que eu confeccionei, né? Então, o escaneamento do tecido, a confecção da coroa, dá para ver o T-Base, o formato do T-Base ali. E aí no laboratório, de novo, né, simplificar, para cimentar a resina ao metal, a gente falou de cimentação lá no começo, né? Então, resina e metal, eu faço o quê? Eu já tenho cóccix de alumínio. Vou tear os dois com adesivo, um cimento, né, autoadesivo, não preciso nada demais, nada muito grande, então estou jateando, né, os dois. E aí tem um vídeo aqui, esquece, senão a gente vai perder muito tempo e a gente não vai demonstrar. Vamos passar adiante. Só cimentação mesmo. Então, nosso T-Base tem duas, no caso do Ancylus, eu tenho, né, esse barra X, que é o com indexação, então eu consigo botar ele numa posição, eu tenho um barra C, que ele é rotacional. Não vejo muito por que usar um rotacional, porque, na verdade, como é um cone morso, não é que eu vou conseguir uma inclinação. O componente é exatamente a mesma coisa. Então, para fazer prótese fixa, na hora que eu personalizo, eu quero uma indexação para colocar essa posição certinha do componente, né? Então, não vejo muito por que usar esse rotacional. Então, eu só uso, né, o barra X. Aí tem duas alturas de transmucoso, que, na verdade, não é transmucoso, porque isso vai ficar subgengival. Mas tem a altura 1 e a altura 2. Então, se eu tiver com um implante muito enterrado subcrestal, eu posso utilizar uma altura maior para esse perfil ser maior do componente e o meu pilar mesmo personalizado começar mais acima do osso. Tá? Então, está aqui a restauração em posição e agora é fechar esse orifício, né, planejado, que foi colocado na mão ainda, não é guiado, mas fechar o orifício e eu tenho lá a minha restauração, aqui tem o quê? Tem uma semana, né, de cicatrização tecidual. Tá? Então, uma evolução. Aí se você falar, e aqui, quando é que você troca isso aqui? Quando acabar o alinhador, eu preciso esperar pelo menos 6 meses para essa cicatrização acontecer de forma correta. Antes de 6 meses eu vou perder alguma coisa. Então, se eu optar por ir para uma restauração provisória, uma restauração transitória, espero os 6 meses para a gengiva cicatrizar. Professor, aí nesse caso já existia uma prótese provisória, né? Aqui? Não. Não, então nesse caso aqui foi feita uma prótese adesiva nos 2 lados para sustentar, porque eu enxertei naquela região. Tá? Então eu fiz aquele formato da gengiva ali e aí fui para uma instalação precoce da prótese. Tá? Aí foi a genesia de segundo pré.
Cirurgia de segundo pré. E o osso era pobre pra caramba aqui. Então eu conseguia quase, não foi 30. E eu fiquei naquela, vou, não vou, esperei um pouco mais para colocar a prótese. Tá? Qual o ideal? Qual o meu mundo ideal que a gente consegue fazer, né, tendo um sistema chairside? É no dia da cirurgia confeccionar um pilar personalizado em zircônio, que é o material que a gente vê na literatura que oferece a melhor cicatrização tecidual, né? Que é o que eu estou louco para ver. O que vai acontecer com o silicato de lítio? Apesar de ter, né, tem IMEX, tem INAIS já perfurado, a galera está colocando, não tem muito trabalho. A zircônia está bem estabelecida, né, mostrando que a cicatrização do tecido em volta de zircônia, né, com a zircônia adaptando, ela é melhor. Então, o que vai acontecer com essas próteses parafusadas a longo prazo para a estabilidade tecidual em volta dessa restauração sobre o implante? É isso que a gente também está querendo ver. Mas o ideal é que eu não tire, né, se for uma prótese cimentada, com um componente personalizado, é que esse componente não saia. E aí vem uma coroa que vai ser cimentada, mais uma vez, né, eu tenho que escolher o cimento ideal para fazer a cimentação, para que não haja uma adesão ali da restauração, do cimento ao componente protético. Então o dente tinha uma fratura na bucal, né, tem uma fístula lá, então colocamos o implante, não tinha nada de osso na bucal, então colocando um biomaterial para enxertar essa região, né, de reabsorção lenta, foi escaneado, confeccionado um componente imediato em zircônia, onde eu não quero tirar mais isso. Eu posso até confeccionar uma restauração provisória, transitória, como foi o caso aqui em resina. Eu troco lá na frente, pela logística da máquina, né? Então, se eu for confeccionar uma restauração em tessera, por exemplo, aqui eu vou demorar muito tempo com o paciente na cadeira. Normalmente as cirurgias eu faço com o paciente sedado. Então, eu não quero tirar esse paciente logo, quero sair da cadeira. Então, eu sedei o paciente, extraí o dente e coloquei o implante. A minha logística de laboratório gira em torno de 1 hora, depois do desenho. Então, eu tenho que correr com o meu desenho para conseguir confeccionar a restauração, instalar e o paciente sair. Eu boto umas 2 horas de procedimento, umas 2 horas e meia de procedimento. Eu deixo ele sedar o tempo inteiro. Mais confortável, né? Só de conforto mesmo do paciente. Não tem motivo nenhum. O Gustavo lá me odeia, que eu prendo ele lá no consultório. O paciente vai reclamando, né? Estou cansado, quero sair. O paciente reclama, bom, pelo menos os meus reclamam, né? Só por isso. Então, o procedimento inteiro eu deixo ele sedado. Eu não tiro, não. Tá? Só uma opção mesmo. Não tem... Mas o bacana é mostrar, né, que a gente consegue, na hora da cirurgia, escanear isso, confeccionar a restauração, planejamento lá virtual. Fui conseguir esse ossinho aqui em cima. Então, o tipo de lesão que eu tinha, mas consegui uma estabilidade inicial ótima, confeccionei meu componente definitivo e está lá. Se eu não mexer, o que a gente visualiza, né, em todos esses casos é que o tecido se mantém estável. Mas sabe, você vai trocar isso aqui daqui a pouco. Eu posso trocar a coroa, o componente continua. O projeto é o mesmo, é só usinar num outro material. Mais para frente, se eu achar que é necessário mudar por conta estética, etc. Tá? E até mesmo de longevidade da restauração. Mas o que a gente consegue, né, com essa entrega de um componente definitivo é espetacular em relação à cicatrização tecidual. E aí só para mostrar, a longevidade, né? Então, um caso depois de 7 anos, né, como é que essa gente... Então, região anterior, região posterior, pré-molar, molar, não interessa, né? Aonde eu tiver, se eu puder extrair o dente, ou se já não tiver dente, colocar meu implante, confeccionar um componente definitivo e entregar a coroa, nesse caso aqui a gente só, né, trocou a coroa definitiva. Então tá lá, 7 anos depois, com a cicatrização tecidual ótima, 2 componentes personalizados em zircônia, com a coroa cimentada de silicato. Tá? Então, a gente saiu de uma restauração provisória, feita à mão, para uma restauração provisória transitória usinada, para agora uma restauração, né, definitiva, vamos dizer assim, né, o componente definitivo, então dá para notar o titânio, né, pré-fabricado com a zircônia aqui em cima, e aí a coroa é no que você quiser. No meu caso, né, aí, em termos de tempo, né, que o Gui estava falando de manhã, porque são 15 minutos. Não, eu vou levar aí 20 minutos para desenhar. Então, né, tirei o dente, botei o implante, escaneio. Dá uns 20 minutos desenhando, porque eu quero aquela anatomia perfeita. Aí eu começo a usinar.
Aí quando eu mando lá, são mais ou menos uns 15, 16 minutos para usinar a parte de zircônio. Aí são 36 minutos para sinterizar a zircônio. Então já levei aí, né, quase 40 minutos, 40 minutos. Não, 50 minutos.